Olá, oitavo ano, daremos início à nossa primeira atividade da quarta unidade. Então, falamos nos vídeos anteriores sobre a segunda revolução industrial e iremos trabalhar aqui as primeiras questões. Também falamos sobre o imperialismo, né? No último vídeo. Então, esse é o nosso conteúdo. Começamos com essa imagem do livro didático, onde mostra a produção industrial crescente, principalmente na Europa, nos Estados Unidos e no Japão. Essa imagem aqui é uma fábrica nos Estados Unidos, em Nova York. E em meio a esse conteúdo, né, nós temos o primeiro texto para relembrar vocês a segunda revolução industrial, a época dos grandes inventos. Na segunda metade do século XIX, ocorreu uma fase da industrialização conhecida como segunda revolução industrial. Nessa fase, o crescimento industrial foi impulsionado por inovações tecnológicas, que aumentaram as opções de fontes de energia e matérias-primas. Nós vimos o aço, nós vimos o dínamo, nós vimos a criação do telégrafo, do telefone, do avião e grandes outros inventos. As novas tecnologias, materiais mais resistentes, máquinas mais produtivas e novas fontes de energia, principalmente o petróleo, né, foram fatores essenciais para o desenvolvimento industrial. Leia a seguir informações sobre as importantes inovações tecnológicas. Então a gente viu a produção do aço, né? O aço que substitui o ferro, porque ele já é uma mistura, né, da liga metálica do próprio ferro, mas o aço mais resistente, né? E nós vimos que com esse uso, né, do aço, teve a invenção do conversor Bessemer em 1856. Os motores a combustão interna, que vai ser importante para a indústria automobilística nascente, né, crescente, como a Ford. Temos aqui o alemão Nicolas Augusto Otto, né, que foi o inventor, né, desse motor a combustão interna. Tivemos os geradores de corrente elétrica, a energia elétrica surgindo. A intensidade dessas mudanças, né, vai trazer grandes progressos para a indústria. Então, nós temos aqui um quadro comparativo, que foi explicado também na videoaula, e a gente retoma ele aqui, comparando a primeira revolução industrial com a segunda revolução. O que predominou na primeira revolução foi o uso do carvão vegetal e carvão mineral. Na segunda revolução, nós já vamos ter aí o petróleo. Do material industrial mais utilizado, o ferro foi substituído pelo aço. E o tipo de maquinário, a máquina a vapor, foi substituído pelos motores tanto de combustão interna quanto motores elétricos. A ciência é a segunda revolução industrial, né? Essa época é conhecida como Revolução Científico-Tecnológica, né? A segunda revolução. Na primeira revolução, os aperfeiçoamentos das máquinas foram conduzidos por pequenos industriais, artesãos e operários. Já nessa segunda revolução industrial, os desafios eram para aumentar a produção, ou seja, o foco era produzir em grande escala, em grande quantidade. Quais foram os impactos da modernização? Nós tivemos impactos e transformações na vida das pessoas, se tornando mais aceleradas, mais dinâmicas e fáceis de conviver e de resolver problemas, principalmente pelos meios de comunicação e de transporte que encurtaram as distâncias. Então, os novos meios de comunicação e de transporte, nós temos aqui, depois do telégrafo, o telefone. Outras inovações importantes, né, deram uma comodidade na vida das pessoas, como fogões a gás, os vasos sanitários com descargas, as máquinas fotográficas e cinematográficas, os aparelhos de raio-x, entre outras inovações, né? Primeira questão: quais foram os fatores fundamentais para essa fase da industrialização? Letra B. Cite duas inovações tecnológicas do século XIX e explique a importância de cada uma delas. C. Qual foi o papel da ciência nos avanços tecnológicos do século XIX? Explique. A nova fase do capitalismo. Então, vocês irão reler aqui, lembrando como ocorreu as mudanças para a economia
né? Principalmente no livre comércio e na livre concorrência, o crescimento acelerado, o fortalecimento do sistema capitalista, e desse modo teve início uma nova fase chamada capitalismo financeiro, fruto da união da indústria com o capital bancário. E a gente viu cartel, trust, holding, né? A concentração do capital, né? As grandes empresas, para manter o protecionismo, a hegemonia dos seus países industrializados, eles vão usar esses mecanismos chamados cartel, trust e holding, né? Nas negociações para manter o monopólio de suas empresas e o crescimento das ações nas bolsas de valores. Vamos lá. Questão 2. Quais as diferenças entre capitalismo industrial e capitalismo financeiro? Lembre que o capitalismo financeiro marca o monopólio e a concentração de capital, além da eliminação da livre concorrência. Já o capitalismo industrial, que foi o primeiro que nós vimos aqui, ó, é só vocês retomarem aqui, ele já defende a livre concorrência, né? E as indústrias eram pequenas e médias, geralmente sob direção familiar, e seu crescimento decorria de reinvestimentos dos próprios lucros. Então você vai explicar e comparar os dois. Já sobre o mercado de ações, né? Sobre o mercado de ações foi explicado no segundo vídeo da quarta unidade, né? O último vídeo que foi lançado antes desse aqui. Eu faço comentários sobre a Bolsa de Valores, inclusive comentando com os dias atuais, e fiz uma comparação com a Petrobras. Então a questão 3 diz: em que consistem as ações financeiras? De que maneira elas funcionam na lógica das empresas e grupos econômicos atuais? A venda de ações para manter, né, esse monopólio, o mercado mundial, a geopolítica. Agora vamos mais dinâmica, né? Essa questão aqui, a próxima, traz aqui as inovações, né, e as propagandas desses novos inventos, né? Os automóveis, o vaso sanitário, a energia elétrica. Então, incentivaram um mundo mais consumidor, e nós somos consumistas, né? Vocês com certeza sempre querem trocar um celular, um videogame, né? E os pais que lutem para e que vocês passam por onde, né? Também mostrando boas notas e sendo bem educados, né? Para ganhar e conquistarem aí o que vocês querem no futuro também. Mas vamos voltar para as questões, né, meninos? Analise as imagens acima, página anterior, que são essas aqui, tá? As propagandas, os grandes inventos, o mundo consumista. Quais produtos essas propagandas anunciavam? Acabei de dizer, né? Letra B. De que maneira essas inovações modificaram o modo de vida das pessoas que viviam naquela época? Imagine quem andava charrete e andar no automóvel agora. Imagine quem tinha que enviar uma carta e agora basta um telefonema. Letra C. Essas invenções do século XIX fazem parte do seu dia a dia? Explique. Quais deles a gente ainda faz uso ou que evoluiu, melhorou, né? Agora a quinta questão, vocês irão ler esse texto sobre a Revolução Científico-Tecnológica, onde destaca, né, aqui uma citação sobre essa revolução, que é o que dá início à nossa, né, nosso progresso, né, a sofisticação das máquinas, né, turbinas elétricas, usinas siderúrgicas, impulsionando também o aumento de trabalhadores, o mercado para exportação. Então vocês irão reler e vão ver que tudo isso dará início ao neocolonialismo e ao imperialismo, que foi explicado no vídeo anterior. Letra A. Qual foi a diferença entre a primeira e a segunda revolução industrial? Letra B. Quais foram as implicações da escalada de disputas por produção ocorrida na segunda revolução industrial? Então, boa atividade e até a próxima.